Deus que nós servimos. Olha o que diz a palavra, esse Deus ninguém nunca ouviu, para definir a imagem dele. Mas nós vemos aqui o poder dele diante da criação. Esse Deus que nós dizemos que adoramos nesta noite, é um Deus poderoso. Preste atenção nisso. Capítulo 40, versículo 12 diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada na presença dele. Elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista que o ourives reveste de ouro e cobre de enfeite de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, que os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhe para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Você pode dizer um glória a Deus? Eu estou narrando quem é esse Deus para você. Olha que Deus poderoso, amém? E aí ele fecha esse capítulo 40 nos dando uma palavra de esperança. Porque, povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, Ele não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Ponto. E aí ele pega e dá uma esperança para você e para mim quando a gente se sente cansado. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Glória a Deus. Você recebe esse Deus no seu coração, irmão? Talvez hoje você chegou aqui cansado. Espero que você não chegou cansado de ter ido para a avenida, irmão. Espero que você não esteja cansado hoje do bloquinho.
Mas se você talvez esteja cansado da sua vida, cansado das coisas que você está passando, cansado dos seus problemas, você não encontra mais força, hoje a palavra de Deus está dizendo para nós: não ouvistes sobre o Deus que eu estou pregando? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem poder de fazer o que Ele quiser, e para aquele que está cansado, Ele renova as forças, porque Ele não se cansa. Ele continua sendo o mesmo que criou todas as coisas. Eu fico fascinado por essa palavra de hoje, porque fala totalmente da pessoa de Deus. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a vida das pessoas e vejo as nossas dificuldades, nós perdemos o nosso olhar de quem Deus é e olhamos as dificuldades que nós temos e engrandecemos as nossas dificuldades e esquecemos do Deus que nós servimos. O que é impossível para Deus? Nada. Tudo é possível a Ele. Ele faz o que Ele quer, e todas as coisas estão nas suas mãos. Você crê nisso? Abre aí comigo. Só quis falar um pouquinho desse Deus. Abre em Gênesis capítulo 1. Diz a palavra de Deus, Gênesis 1:1. Gênesis significa início, começo, princípio de todas as coisas. Nós olhamos para o livro de Gênesis. Nós olhamos o princípio da criação, nós olhamos o princípio de vários povos que vão nascer. Todos os princípios, todo o começo está dentro de Gênesis. Temos ministrado de terça-feira sobre vida com propósito, e não tem como descobrir vida com propósito se você não conseguir entender Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque tudo foi criado por Deus. Você crê nisso? A Bíblia nos ensina, logo no primeiro versículo: no começo, Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Hoje eu me senti uma criança, um adolescente, estudando biologia. Eu falei: eita, meu Deus do céu, quanto tempo! Nós acreditamos na criação. Você acredita na criação, amém? Que Deus criou todas as coisas. Esse Deus, tendo criado todas as coisas, aqui no começo de Gênesis diz assim: no começo, no princípio, Deus criou todas as coisas. Mas que princípio é esse? O princípio não é da eternidade. O princípio é do nosso tempo. É interessante olharmos aqui o que o escritor está nos mostrando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está nos mostrando um termo geral, tipo assim: se você não entrar em partes pormenores aqui, você vai ter a suma do seguinte: que foi Deus que criou todas as coisas. Tudo que você imaginar é obra da poderosa mão de Deus. Amém? A Bíblia nos ensina também aqui que a terra era um vazio, não havia vida nessa terra, não tinha nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Já mostra aqui uma coisa: Deus estava sozinho. Quem estava com ele? Estava lá o Espírito Santo de Deus. Assim como também Jesus está lá, João 17, Jesus faz uma oração e fala: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que todas as coisas fossem formadas. Jesus também já estava lá. É interessante, eu vi uma comparação para falar de Trindade, e eu achei espetacular a explanação do Dr. Adalto Lourenço. Ele fala que um triângulo, ele tem quantos lados? Quantos? 1 ou 3? 3. Se você pegar e tirar uma parte do triângulo, ele é o triângulo? Não, ele é o quê? É um segmento de reta, não é isso? Qualquer lado que você tirar dele, ele deixa de ser um triângulo. Só que quando você pega e coloca esse segmento de reta, vamos supor que você vai pegar esse segmento de reta, coloca aqui do lado, ele não é mais um triângulo. Triângulo é o resultado daquela forma, os três juntos. A mesma coisa é falar Deus. Deus, Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo é exatamente isso, indivisíveis. Eles são um, mas também eles são três, que é um só Deus, amém? Quem está entendendo? Eu acho lindo porque assim tem muita gente muito sábia, irmão, e eu baixo a bola. Você vê umas pessoas que conhecem muito da palavra, tem muito conhecimento, que Deus lhe deu esse dom, lhe abriu a mente para conhecer as coisas, e aí a gente fica fascinado com aquilo que Deus está revelando para essas pessoas, e revela para o nosso coração também, de quem é esse Deus que nós servimos. Ao olharmos logo para esse texto, vemos que Deus ele não tem solidão nenhuma para criar alguém, amém? Então esse negócio da gente olhar para Deus e falar assim, Deus estava sozinho, e aí ele queria criar alguém para compartilhar dele, porque ele estava muito sozinho. Deus não estava sozinho, ele vive, né, e estava ali com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é autoexistente, ele não precisa de mais nada, ele é o Todo-Poderoso, e aí ele decidiu na eternidade criar um tempo, e esse tempo é o nosso tempo, o princípio do nosso tempo. E no princípio do nosso tempo, Deus eterno decidiu criar. E a criação não começou com você. A criação não começou comigo, não começou conosco, não começou com o ser humano. Porque na verdade, o ser humano é a coroa da criação de Deus. E Ele está preparando todo um ambiente para esse ser humano que vai ser criado. Amém? Acompanha comigo. Então, Deus disse que haja luz. Eu falava com o Espírito Santo, começou espetáculo. Haja luz, começou espetáculo. Por quê? O espetáculo da obra poderosa de Deus, porque Ele não colocou a mão em nada, Ele simplesmente deu ordem a todas as coisas, e toda essa complexidade que nós conhecemos hoje veio existir, pelo poder do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dita pela boca de Deus, e aquilo que Ele disse tem que se tornar ordem. O que Ele diz é obedecido no céu, é obedecido na terra. Isso é tremendo saber disso, não? Porque Deus, quando Ele dá uma ordem ao nosso respeito, nada pode impedir o agir de Deus. Nada vai impedir esse propósito de Deus para a nossa vida. Agora vai imaginando a cena, pega um banquinho e coloca do ladinho de Deus, e vai olhando Deus dizendo uma palavra para cada dia. E Ele diz o seguinte, no meio daquela escuridão, Deus disse, que haja luz. E a luz começou o quê? A existir. Não existia, mas agora ela veio a existir. Deus viu que a luz era o quê? Boa, e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. A luz precisa do sol para existir? Não. A luz é anterior ao sol. Eu, quando estava lendo essa passagem, o Espírito Santo trouxe ao meu coração João capítulo 1. Abre comigo, por favor. João, Evangelho de João, capítulo número 1. João 1. Preste atenção nisso. Está falando de Jesus. Ele é o verbo de Deus. No começo, aquele que é. Ele não era, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, já existia. Ele estava com Deus e ele também era Deus. Desde o princípio, o verbo, a palavra, estava com Deus. Por meio do que? Da palavra. Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem o poder dessa palavra. A palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe o quê? Luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Querido, não importa a escuridão que aconteça na nossa vida, Jesus chegou, tudo vai ficar claro. Tudo vai brilhar na nossa vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando Jesus chega no lugar, as trevas se dissipam, porque a glória dele vem e se manifesta na nossa vida. Amém? Pode dar glória, viu, irmão? Dá muito glória.
Está falando de um Deus poderoso, não é qualquer um não. Às vezes, a gente fica vendo tanta idolatria, a gente fica vendo tantas coisas, eu nem, sinceramente, eu nem parei para ouvir, não sei se você parou para ver, eu só passei pela televisão, diante de Deus, estou dizendo isso para você, eu ouvi um negócio que alguma escola de samba fez alguma coisa de homenagem para Jesus aí. Eu não acompanho, nem vi, eu ouvi, passando pela sala, eu ouvi uma pessoa no jornal falando, eu não acompanhei, não vi, e eu falei assim, não vou nem ouvir, mas eu sei de uma coisa, Deus não precisa de defensor, Ele mesmo faz valer a defesa dele. A gente fica querendo se defender de muita coisa, às vezes quer defender muita coisa. Deus não precisa de advogado. Ele mesmo há de julgar todas as coisas. Segundo diz a palavra, as pessoas que são insubmissas e que escarnecem só estão amontoando brasa sobre a sua vida e trazendo motivo de condenação. E um dia o justo juiz virá e ele julgará a mim, a você e todas essas situações. Deus é longânimo, mas Ele não tem o culpado por inocente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas diga misericórdia também. Amém? E aí diz aqui a palavra sobre a luz. E aí, no segundo dia, então disse Deus, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Olha a atmosfera sendo feita aí. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, Ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida Ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Do versículo 6 ao 8, nós vemos a atmosfera. Do versículo 9 ao 10, nós vemos hidrosfera e litosfera. Quem lembra disso daí de biologia? Lembra dessa, irmão? Faz muito tempo, Fátima. Essa é das antigas, né? Ou seja, essa biosfera mostrando para nós cada área que Deus fez com perfeição. Deus criou a parte seca que se chamou terra. Ele preparou todo o ambiente. Ele preparou o ambiente que se chamou mar também. Ele preparou o ambiente céu. E aí ele disse, agora começa a haver o quê? Vida sobre esses lugares. Deus é organizado. Diga assim, Deus é organizado. Olha que interessante. Do versículo 14 até o 19, preste atenção nisso. Tudo histórias que a gente, o que está na Bíblia, e a gente vai aprendendo na escola, né? Só que às vezes as pessoas não ensinam a gente a juntar com a palavra de Deus. Olha só, depois você brinca de biologia, né? Você estuda um pouquinho, você vai aprender, reaprender sobre isso. Estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e o espaço. Tudo sendo criado pelo poder de Deus. As camadas, aquilo que seu olho não viu, foi criado por Deus. Uma das coisas que deve ser mais impactante na vida, eu acho, para mim eu ficaria lá de cima chorando. É você conseguir ver lá do céu a terra. Imagine você no espaço, contemplar o planeta Terra, contemplar os astros, não daqui para lá, de lá para cá. Imagine a visão agora, se você estivesse no espaço assim, gente. Isso é uma coisa linda. Imagine você estar olhando da ótica de Deus.
Hoje eu estava ouvindo uma ministração falando sobre o dilúvio, se ele foi universal, se ele foi só num lugar, e aí a pessoa perguntava para o doutor, falava assim, mas e como que aconteceu esse dilúvio e tudo mais? E aí veio no meu espírito, Deus abrindo como se fosse, sabe quando você pega uma mexerica e abre assim, ó? Porque diz a palavra que as fontes do abismo romperam, e a água veio e inundou toda a terra. Deus só fez assim com o dedinho dele, ó. Esse Deus que a gente está dizendo que adora? Será que a gente tem essa noção que é esse Deus que nós acabamos de cantar aqui e adorar Ele? Às vezes nós nos perdemos dessa noção. Às vezes a gente se desespera com um monte de coisa. Quem diz a palavra lá de Isaías 40, a gente se cansa, a gente pensa que não vai dar nada certo, a gente só vê coisas impossíveis e esquece de olhar para um Deus que continua sentado num trono e tem poder, não perdeu a sua autoridade, não ficou velho, Ele não perdeu o poder que Ele tem em suas mãos. Amém? Ele continua dominando. Diz assim a palavra: então Deus disse que haja luzes no céu, para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que Ele havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que Ele havia feito era bom, e abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Imagine isso, gente. Esses dias eu fui lá perto de casa, lá tem um Pets, que ele vende várias coisas de animais, né? Aí eu fiquei olhando um agapones, já viu aquele passarinho? Você olha assim para isso, foi pintado no pincel. Tanta perfeição, que coisa linda. Imagine você poder contemplar isso, gente, um lugar que era caótico. E Deus agindo com o poder dele, dizendo que as coisas tomem o seu devido lugar e de uma maneira que o agrade. Imagine Deus olhando para a nossa vida e dizendo assim: eu quero que assim seja feito. Imagine Deus dizendo: eu quero que aconteça desse jeito. Quem pode impedir Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir a ação desse Deus Todo-Poderoso? Então nós vemos que Ele está preparando todo um ecossistema. Ele está preparando tudo direitinho, os seres vivos que vão habitar naquele lugar que Ele preparou para ser tudo certinho, tudo sincronizadinho, tudo perfeito, tudo em harmonia. Tudo que Deus fez, sempre no final diz que é o quê? Bom. Só que agora, depois de tudo preparado, o zoológico montado, tudo ao ar livre, Ele quer colocar alguém lá. E esse alguém é a criação que é totalmente diferente de toda outra criação que Deus fez. Tudo veio das mãos do Criador, amém? Agora essa, Ele faz diferente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Agora, vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão.
Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, diga assim, Deus abençoou o homem e a mulher. Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domine, governe a terra. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim, dou verduras como alimento. Assim aconteceu, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, este foi o sexto dia. Amém? Depois que Deus criou o homem, Ele falou que era ruim o homem? Ou Ele gostou do que Ele fez? Ele gostou do que Ele fez. Gente, se nós olharmos, a Bíblia tratou a criação de uma maneira tão assim, aberta, tão panorâmica, que Ele não entrou na estrutura do ser humano aqui. Ele não separou o ser humano aqui, Ele pegou um ser humano integral. Embora nós tenhamos um mundo interior nosso, tenhamos um mundo físico, tenhamos um mundo espiritual, Deus, Ele criou um ser humano na integralidade. Ele é um ser humano total, se preocupando com todas as áreas dele. Deus se preocupou com o físico, se preocupou com o relacionamento dentro dele, o mundo interior. A vida que o homem vivia ali no Éden era uma vida de relacionamento com Deus. Ele estava bem, tanto por dentro como por fora. Ele estava bem. O homem, ele tinha relacionamento com Deus, ele estava feliz. Todas as coisas funcionavam da maneira correta, sejam os animais, seja a vida dele, seja o relacionamento dele com a esposa dele, a Eva, que depois no capítulo 2 fala de novo sobre esta criação, só que agora com pormenores sobre a mulher, o relacionamento deles, o sentimento que existia dentro do coração dele para com a esposa, como que era o relacionamento. E hoje nós, como cristãos, olhamos para isso simplesmente como uma história lá do passado, que a gente aprende na escolinha bíblica. A gente olha essa história aqui falando assim, não, eu aprendi isso, minha professora ensinou, e a gente vai crescendo e vai vivendo nossa vida, e vai se afastando do propósito para o qual Deus nos criou. A Bíblia nos diz, Salmo de número 115, abre aí, Salmo 115, versículo 15 ao 16. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Para que a gente cuidasse da terra. Ele deu a terra para a gente viver dela, cuidar dela, desfrutar dela. Só que a gente percebe que no meio da caminhada aconteceu um problema. Todos nós conhecemos dessa história, que o problema foi o pecado. Ele bagunçou tudo. Mas preste atenção numa coisa. Vamos ler alguns versículos para você acompanhar comigo. Hebreus 11, 3. Quero ler a palavra de Deus para você. Hebreus 11, 3. Pela fé, é que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Abre aí comigo agora, em Colossenses capítulo número 1. Colossenses capítulo número 1.
Nós vamos ler o versículo 13 em diante. Preste atenção nisso, que eu quero levar você a um raciocínio. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele, Jesus, que nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta. Através de Jesus Cristo, o universo foi trazido de volta para quem? Para Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Abre aí comigo agora, por favor. Já está acabando as referências aqui, só para eu poder depois ministrar mais facilmente o seu coração. Romanos, capítulo de número 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Quem é cristão aí, diga glória a Deus. Acompanha comigo agora. Que a gente está fechando o raciocínio de uma vida com propósito. Antes, você vivia com um propósito errado, querendo satisfazer somente o seu coração. Agora você vive para fazer a vontade de quem? De Deus. Amém? Vamos lá então. Olha como que aconteceu a história. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo o quê? A morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão pecou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era uma figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17, tem aí? Deixa eu ver essa versão do versículo 17. Aqui, olha essa versão aqui, ó. Porque se pelas ofensas de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão depois que morrerem com Jesus Cristo. É isso que está escrito? Está escrito o quê? Você não tem que reinar quando você morrer. O que Deus está fazendo através de Jesus Cristo é te trazendo para perto dele para que você reine em vida. Não é reinar na morte. Às vezes nós estamos na igreja, estamos vivendo nessa terra, esperando a volta de Jesus Cristo. Tem que ser uma expectativa, mas o reino, ele não vai ser só lá na frente, ele começa já. Ele começou a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus Cristo. E é isso que é o propósito da nossa vida, é nós reinarmos em vida. Mas apóstolo, o que aconteceu? Diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, que quando o homem pecou, ele perdeu a autoridade de governo sobre a terra. Diz a palavra de Deus, talvez isso não seja novidade para você, talvez você já ouviu muito isso, talvez você já sabe, o Adão pecou, e talvez você já arquitetou um plano de quando encontrar ele, bater nele. Talvez a mulher já arquitetou um plano de bater na Eva quando ela morrer. Quando eu encontrar com Eva, eu vou bater nela. Mas eles, na verdade, só representam eu e você. Porque antes de Jesus Cristo, nós também fazíamos a mesma coisa. O que foi que levou o Adão a pecar? Não foi a desobediência? Quem já desobedeceu a Deus aí? Ponto. Então não queira matar Adão, porque a culpa também é sua. Ele é o cabeça da raça humana. Só que presta atenção numa coisa. Adão, ele peca e ele abre a porta para que o pecado entre na vida da humanidade, e esse pecado nos distancia de Deus. Só que Deus não mudou o propósito dele. Agora, o Paulo está dizendo em Romanos que o pecado entra através de Adão, mas Jesus Cristo, ele vem em carne. Por isso que Jesus teria que vir de forma humana, para que assim como Adão um dia trouxe o pecado, agora Jesus retirasse o pecado. Amém? Por quê? Porque Adão perdeu o relacionamento dele com Deus. Agora em Cristo nós voltamos a um relacionamento com Deus. Através de Adão a gente perde. Através de Cristo nós retomamos esse relacionamento. Amém? Talvez para você pareça simples, mas é muito mais complexo do que você pode imaginar. Por quê? Porque agora em Cristo a nossa vida tem novos padrões. O projeto inicial de Deus, tem gente que fala assim, Deus tem o plano A e plano B. Deus não tem o plano A e plano B. Deus só tem o plano A. Ele já sabia de todas as coisas. Sabendo do que aconteceria, ele já tinha um plano. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de todas as coisas existir, Deus já tinha a vida de Cristo entregue numa cruz, já era projeto de Deus. Todo o Antigo Testamento é projeto de Deus e aponta para a pessoa de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos viver uma vida com propósito. Apóstolo, mas qual é o propósito dessa vida? É o mesmo propósito da criação. Como assim, apóstolo? O que Adão, olha a responsabilidade que Adão tinha. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que depois de tudo ser criado, foi criado Adão. E Deus disse que Adão seria parecido com quem? Com Deus. E Adão deveria refletir isso na criação. Amém? Diga assim, Adão deveria refletir Deus para a criação. Ele falhou? Sim ou não? Falhou. Agora, através de Cristo, nós voltamos ao Éden.
Qual é o propósito da sua existência? O que você tem que fazer nessa terra? Refletir para a criação Deus. Não, apóstolo, não é. Não. Cristianismo é isso. O que Adão tinha que fazer para a criação, todo o ecossistema onde ele foi colocado, ele deveria refletir Deus. Ele deveria refletir Deus para outras áreas também, olha só. Ele deveria se relacionar com Deus e refletir Deus à criação. Ele deveria cuidar da terra na qual ele foi colocado para dominar. Isso nos mostra que todos nós temos uma responsabilidade com a terra, sim ou não? Ou seja, jogar sua pet, jogar o seu lixo na rua, você está falhando. Por quê? Porque o ambiente é para você e eu cuidar. De quem que é a terra? Tem certeza que é de Deus? Então a gente presta conta para Ele. Como é que nós estamos usando os recursos naturais que Deus nos deu? Outro mais. Administrar os recursos era trabalho de Adão também. Contemplar a grandeza de Deus e glorificar a Deus. O seu relacionamento com a criação, glorificar o nome do Senhor. Outra coisa, prosperar e desfrutar do que Deus lhe deu. Isso estava na vida de Adão também, que ele havia perdido. Governar a sua casa, esposo, filhos, esposa, toda a administração deveria ser feito igual lá no Éden. Outra coisa, a vida conjugal, os dois se tornam quantas carnes? Uma só carne. Olha só numa direção. Dentro do relacionamento conjugal é apoio, amor, cumplicidade, companheirismo e unidade. Qual era o desejo de Deus? Deus pegou e falou para o ser humano fazer o quê? Multiplicai. Tem certeza disso, irmão? E todos nós já sabemos como se multiplica uma família, sim ou não? Deus tinha problema com multiplicar a humanidade? Não tinha problema com isso, e não tem até hoje. Mas o desejo de Deus é que a família que Ele criou, Adão, Eva e os filhos que viriam, deveriam refletir quem? Ele. As nossas vidas hoje em Cristo é para fazer tudo isso. É um desafio para mim e para você. Deus, quando Ele nos toma em Cristo para vivermos esse propósito dEle, é isso o cristianismo. Se Adão não conseguiu refletir Deus, e esse era o propósito que Deus tinha através de Adão para toda a humanidade e para toda a criação, em Cristo nós sabemos, Jesus mesmo muitas vezes disse o quê? Se vocês querem ver o Pai, vocês têm que olhar para quem? Se a natureza quisesse ver Deus, para quem que ela deveria olhar? Para Adão. Só que o Adão falhou. Aí Jesus é o segundo Adão. Só que ele veio e refletiu quem? Deus. Então, Jesus é o protótipo do ser humano que Deus quer. Nossa, apóstolo. Então a ideia de Deus, nós percebemos aqui o propósito, é que nós venhamos refleti-lo na nossa maneira de viver em nossa existência. Por isso que ele insiste sempre, e ele fala no livro de João, sobre nós amarmos, sobre nós perdoarmos, ele fala sobre ajudar um ao outro. Tudo isso são coisas que vêm do caráter de Deus. E Ele compartilha com a gente. E às vezes nós esquecemos justamente desse propósito de vida com Deus. E pensamos no propósito de satisfazer somente a gente. E a nossa preocupação tem que ser, a minha vida tem que dar os valores de Deus, porque foi para isso que eu fui chamado. Jesus Cristo te salvou, sim, de uma ira futura, mas Ele não te chamou para você abandonar somente os frutos da carne. Ele chamou você para que você abandone os frutos, mas você venha dar um novo tipo de fruto de você estar ligado a quem? A Ele. De você estar ligado a Cristo, agora sua vida vai ser diferente. Se nós dizemos somos cristãos e não damos frutos diferentes, a gente não está sendo cristão. Se a nossa maneira de viver não é nada diferente do mundo,
não estamos vivendo o cristianismo. Se os nossos sentimentos, se os nossos pensamentos, se as nossas atitudes só externam um Adão caído, aonde que nós fomos restaurados? Está dando para entender propósito? Às vezes as pessoas pensam que propósito de estar na igreja é ganhar dinheiro, é ter porta aberta. Isso é uma das coisas que acontece devido ao seu posicionamento. Amém? Porque quando você volta a um relacionamento com Deus, logo as outras coisas vão entrar no devido lugar. Por isso que Jesus ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Qual é a oração modelo? Que seja feita a sua vontade, assim como é no céu, seja feita aonde? Na terra. Será que nós estamos preocupados com isso, de que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós pensamos que vontade de Deus é aqui na igreja? Também. Mas a vontade de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Primeiro lugar. Será que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus? E buscar o reino de Deus é uma coisa que a gente precisa entender que a gente morre, para que Ele viva. Num reinado, a vontade é do rei ou é do súdito? De quem? Do rei. Num tratado de servo e senhor, a vontade é do servo ou a vontade do senhor? Deus é o quê? E nós somos seus? A vontade de quem está prevalecendo? Deveria ser de Deus. E qual é a vontade de Deus? Quais são as palavras que Jesus diz para aqueles que são seus discípulos, por exemplo? Se vocês me amarem, vocês vão fazer o quê? Vão obedecer. Se vocês me amarem, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão cumprir minha palavra. E eu vos deixo um mandamento: amai-vos uns aos outros. Está dando para entender? É tão importante isso que a Bíblia nos ensina lá da igreja de Éfeso, na primeira carta do Apocalipse, a primeira igreja que recebe, ela faz tudo direitinho, mas ela recebeu uma palavra de Jesus dizendo o quê? Eu tenho contra ti que você abandonou o quê? Seu primeiro amor. Se você não se arrepender e voltar à prática do primeiro amor, você perdeu a razão de existência. Jesus ensinou que nós mostraremos que somos os discípulos dele pelos carros que nós temos. Ele disse que nós seríamos discípulos dele pela casa que nós temos. Ele deixou uma marca para todo cristão: seríamos reconhecidos como seus discípulos quando nós nos amássemos uns aos outros. Está dando para entender o que é propósito de vida? Você tem amado as pessoas? Não é fácil, não é fácil, mas é uma decisão, porque é mandamento. Mandamento passa por livre-arbítrio. Você pode desejar cumpri-lo ou não. Se você o cumpre, você se torna parecido com quem? Com Cristo. Se você não cumpre, você se torna parecido com quem? É fácil. Chegaram para Jesus um dia e disseram assim: nós temos por pai Abraão. Aí ele falou assim: vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão amou o meu dia. Mas vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Vocês querem alimentar o ventre de vocês, querem cumprir a vontade do diabo, quer mentir, quer enganar e satisfazer seus próprios corações, e vocês não querem servir a Deus. Ué? Quem deixou de ser filho de Deus se tornou filho do diabo. É sério ou não é sério? É propósito ou não é? É propósito. Talvez o nosso propósito seja ganhar muito dinheiro. E o propósito de Deus é te transformar para você ser mais igual a Cristo. Não importa o que Ele tem que fazer na sua vida. Está dando para entender? Não, apóstolo, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus quer fazer você se tornar conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Existe uma grande expectativa. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Existe uma grande expectativa a seu respeito. Mas diz mais forte assim, gente, vocês estão muito cansados do carnaval.
Diz para a pessoa aí, ó, existe uma expectativa ao seu respeito. Qual seria essa expectativa? Olha lá, abre comigo aí para a gente ler. Romanos. Eu falo, pessoal, a gente sempre passa por Romanos, né? Romanos capítulo número 8. Romanos 8. No versículo 17. Ó. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa que você tem no seu coração que é um sofrimento muito grande? Tem alguma coisa dentro do seu coração? Nossa, eu tenho um sofrimento muito grande dentro do meu coração. Tem alguma coisa aí? Uma coisa que faz uma decepção muito grande, uma luta que você passa, uma dificuldade, uma coisa que foge das suas mãos, você não consegue resolver. Tem alguma coisa impossível a você e que te traz tristeza? Tem alguma coisa aí? Paulo está dizendo que nem isso pode ser comparado com a glória de Deus que há de ser revelada. Sabe o que ele está dizendo? Olha, pode ser a pior dor que você tiver na vida. E talvez você fale assim, a minha dor é terrível, apóstolo. Ela não pode ser comparada à glória de Deus que vai ser manifestada na sua vida. Você não entendeu não, mas um dia você vai entender, em nome de Jesus. Diz assim a palavra, versículo de número 19. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil. Ou seja, é como assim, a vida se tornou uma canseira, nada tem sentido, nada tem propósito. Toda a criação está gemendo, desesperada, por viver essa remissão, voltar ao Éden. Mas isso começa com a gente. Quem está entendendo? Olha só. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas olha só a vida do cristão, o que existe dentro dele. Mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Gente, será que a gente geme desse jeito? Porque nunca tive filho, mas assisto filme. Uma mulher em trabalho de parto, ela chora de dor, sim ou não? Pelo menos pelo que eu vejo, ou é mentira. A mulher sua, desesperada, morrendo de dor. Ela está em agonia por causa daquele trabalho de parto. Ela está desesperada para que aquilo passe aquela dor. Está agoniada. Será que nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos essa expectativa de estar agoniado, desesperados, para que se manifeste o poder de um filho de Deus em nós? Eu acho que não. Eu acho que muitas vezes nós nos encontramos desesperados por outras coisas, mas não gememos para que sejamos revestidos do que é eterno, revestidos da glória. Chegar um dia em que nosso corpo abatido será
transformado e será conforme o corpo de Cristo, receber uma nova vida. Olha a vida dessa ótica que eu estou tentando passar para você. Olha a vida com propósito pela ótica de Deus. Enquanto estivermos na terra, viveremos com um propósito. E qual será o propósito? Refletir Deus. No quê? Tudo. Quer comamos, quer bebamos, o que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, a nossa vida precisa glorificar a Deus. Por quê? É para isso que nós fomos feitos. Mas apóstolo, me ensina então como que eu glorifico a Deus. Quando você se relaciona com santidade, com a criação de Deus, você está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus, não quando você pega um instrumento e toca, quando você está de boca calada e a sua alma louva ao Senhor, contemplando a grandeza dEle, reconhecendo quem Ele é, você está adorando a Ele. Você pode adorar a Deus, curtindo a sua vida da maneira de Deus. Você pode adorar a Deus contemplando, porque pense isso comigo. A Bíblia nos ensina que Deus fez todas as coisas em quantos dias? Quantos? 6. O que Ele fez no 7º? Ele estava cansado? Não, Deus não tem fadiga, por isso que eu já abri logo com Isaías 40. Deus não se cansa, mas a Bíblia diz que no 7º dia Deus não fez nada, e falou para o homem também não fazer nada. Sabe por quê? Porque o homem tinha que parar no 7º dia, era um dia contemplativo. Ele deveria parar aquele dia e se voltar para Deus, olhando a natureza, olhando todas as coisas. Quando Jesus veio e ele no sábado trabalhava para o Pai, ele foi criticado. Quando pessoas receberam cura num sábado e estavam carregando a maca, não se preocuparam que o rapaz tinha recebido a cura, mas se preocuparam que o rapaz estava carregando a maca. Quando eles foram criticar Jesus, Jesus disse para eles: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês dizem que o sábado é para Deus, mas na verdade vocês fazem o sábado ser um dia para deleite de vocês em nome de Deus, porque vocês não fazem aquilo que agrada a Deus. A gente fica pensando nisso. O 7º dia, que dia que é? Sábado. É o sábado que é o 7º dia, que é o dia de descanso. Amém? Apóstolo, então eu vou guardar o sábado. A essência do que era o sábado, você pode fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qualquer dia. Sabe por quê? É dia de contemplação, de poder olhar a glória de Deus e glorificá-lo, engrandecer o nome dEle, louvar o nome dEle, seja qualquer dia. E Jesus está dizendo, não adianta você ficar guardando o sábado, você precisa glorificar a Deus. Você deixa de fazer obras num sábado, isso não significa que você serve a Deus. Talvez você abandone coisas da sua vida e venha para a igreja, isso não significa que você está servindo a Deus. Se você se isola, você já não serve a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém consegue servir a Deus se não servir pessoas. Por isso eu não acredito em pessoas que dizem que servem a Deus e estão trancados em casa. Porque todos nós, se formos ver as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos para fazer a vontade de Deus, o maior problema da obra, o maior tropeço da obra é o quê? O pior tropeço que existe na igreja, a pior pedra que existe na igreja, qual que é? É o inimigo? É o ser humano. O ser humano atrapalha a obra. Nós não podemos ajudar em nada. Se o Espírito Santo não mudar a gente, nós não temos condições de fazer nada. Você imaginou uma criança, chega para você está lavando o seu carro, que nem o meu carro é preto. E a gente sabe que o carro, quando ele é preto, quando você lava ele, qualquer coisinha risca ele, marca tudinho. Aí imagine você pega assim um dia, e pega um pano limpinho, e está querendo lavar ali, aí vem seu filho com 5 anos de idade, e pega um pano que estava no chão, passa dentro do balde e vai passar no carro. Ele vai dizer que está fazendo o que com você?
Estou te ajudando, pai. Quando você vai ver, o que te ajudou? Ele riscou todinho o carro. A mesma coisa somos nós. Não queremos fazer do jeito de Deus, fazemos do nosso jeito, e o que a gente está fazendo é um desserviço para Deus. Ao invés de estarmos fazendo a obra, ao invés de estarmos fazendo segundo a vontade de Deus, queremos fazer segundo a nossa vontade. E quando fazemos segundo a nossa vontade, fazemos errado. Ao invés de a gente estar ajudando, a gente está atrapalhando as coisas de Deus. Ou seja, o ser humano, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Por isso ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Por isso eu e você precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Diga assim: eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Amém? Ele é o primogênito. Se nós não tivermos na nossa mente, eu quero ser parecido com Cristo, nós não vamos atingir o objetivo. Apóstolo, o senhor não se cansa dessas pregações? Será que as pessoas não se cansam de me ouvir e também não mudar? Apóstolo, o senhor não cansa? Direto passa por esse assunto de posicionamento de vida com Deus. Será que as pessoas não querem ouvir e se posicionar? A realidade é que nós precisamos conhecer. E depois nós precisamos fazer o quê? Praticar. A gente ouve, critica, mas não pratica. E depois pergunta: Deus, o que está errado? A gente julga que a coisa certa é quando vai bem aos nossos olhos. Um ladrão que está roubando, nunca foi pego, ele está bem ou não está bem? Deus está até com ele, irmão. Essa é a ideia dele. A pessoa talvez está dizendo assim: nossa, graças a Deus, Deus me livrou de ser preso, hein? Obrigado, Deus. Deus está com ele. Mas ele vai olhar o resultado: estou bem, está tudo certo. Você nunca estará bem se você estiver fora da vontade de Deus. Perfeito é estar no centro da vontade de Deus. E às vezes estar no centro da vontade de Deus não é estar no lugar que você quer. Sim ou não? Quando Jesus, ele vai falar com Deus, Jesus fala com Deus? Fala com o Pai? Ele fala o que para o Pai? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a sua vontade, não a minha. Ponto. E qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus para Jesus foi boa, foi perfeita, foi agradável, gente? Sim ou não? Foi. Porque Jesus sabia que o Pai está no controle de todas as coisas. Ele sabia o resultado que viria através do posicionamento dele. A quem que nós temos que imitar? A Cristo. Está disposto a sacrificar a sua vida? Está disposto a entregar sua vida como sacrifício? Jesus andaria como você e eu andamos nessa terra? Avalie, porque hoje é tempo de ter uma vida com propósito. E o propósito é agradar a Deus. O propósito do cristão é esse: agradar a Deus. Não tem outro. As necessidades, Deus vai supri-las todas. Esse mesmo Deus que eu estou ministrando para você, estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, que é um Deus poderoso, é o Deus que diz: esteja no centro da minha vontade. É aí que nós entendemos, só para a gente fechar, uma passagem, está em Mateus, capítulo de número 6, versículo número 24. Abre aí e acompanha comigo para a gente finalizar. Olha a cabeça de uma pessoa que entrou no Éden. É isso que Jesus está ensinando aqui, ó. Um escravo não pode servir a dois donos.
ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, às riquezas. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com comida e com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Todas as coisas que roubam, Jesus está dizendo para a gente o quê? Não se preocupem com isso. O que é que rouba a sua paz por causa da fatura de crédito, do cartão de crédito? Não é o que você comprou a mais? Não é o que você estourou o cartão comprando comida demais, comendo em muitos restaurantes? Não é o desespero pela comida, pela bebida e pela roupa? Pelo conforto? Afinal, será que a sua vida, a minha vida, é mais importante do que a comida? Jesus está confrontando aqui. Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? E por que a gente muitas vezes julga pela roupa em vez de olhar a pessoa? No mundo, você é o que você tem. E na igreja, você é o quê? Talvez a gente está fazendo o mesmo julgamento. Ah, você viu aquele carro? Você viu aquela roupa? Você viu isso? Você viu isso? Isso é conforto. Conforto. Você não está vindo para a igreja pelado, tá? Você está sem roupa? Está sem o que comer? Glória a Deus por isso. Amém? Diz assim, ó. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a quem? Já viu? Só se foi em desenho animado. Mas já viu um passarinho na porta da tua casa, batendo lá para você dar com uma marmita na mão? Também não vem. Deus o sustenta. Jesus está ensinando para a gente, ó. Vejam, os passarinhos que voam pelo céu. Passarinho é criação de quem? Ele existe por permissão de quem? E quem o sustenta? Você é criação de quem? Você vive por permissão de quem? E quem te sustenta? Então pode descansar. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, ou seja, aumentar os seus dias, por mais que você se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como cresce as flores do campo. Elas não trabalham. Elas não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem desesperados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arrumar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. É um desafio. Jesus, ele está indo lá em Gênesis 1 e dizendo: vem olhar daqui, gente. O Deus que criou os céus e a terra é o teu sustentador. Aquele
que criou todas as coisas, seja céu, seja terra, seja mar, o ser humano, ele tem um compromisso com a criação dele. Por isso que ele não deixa faltar. Ao pobre, ao necessitado, ele sempre estende as mãos. E Deus nos chamou para isso. Isso é vida com propósito. Salvação tem propósito. Vida com Deus tem propósito. Estar numa igreja tem propósito. Tudo que o cristão faz é com propósito. Você tem propósito na sua vida? Se coloca de pé em nome de Jesus. Procurei de uma maneira básica passar por vários pontos para dizer para você: descanse em Deus. Tenha a sua vida com propósito em Deus. Apóstolo, é fácil? Não é fácil. É um exercício. É um exercício. Aprender a confiar em Deus.